A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Hoje, meus irmãos, nós estamos fazendo um vídeo para homenagear o nosso irmão Elias Barbosa pelo seu trabalho maravilhoso que vem fazendo pelas redes sociais, como nós conhecemos, EBP em Foco, Escola Bíblica para Professores, que tem realizado um trabalho maravilhoso. Está completando 2 anos ininterruptos de gravações de aulas edificantes para vocês alunos, para vocês professores da Escola Bíblica Dominical. E aqui vai as nossas considerações e, por que não dizer, a nossa homenagem a esse guerreiro da fé, que tem trabalhado incansavelmente no trabalho de ensinar os alunos, os professores e também os superintendentes da Escola Bíblica Dominical de todo o Brasil. Aqui vai o nosso caloroso abraço de toda a nossa equipe dos professores em Cristo EBD, e que nós temos muita estima e consideração pelo nosso irmão. Nós gravamos esta mesma homenagem o ano passado, estamos retornando, fazendo mais uma gravação e muito feliz de fazer parte também da EBP em Foco, de ser uma parceria com o nosso irmão. Sabemos a luta que esse irmão passa, grava muitas das vezes a sua aula de madrugada, deixa de participar com a sua família, muitas das vezes para estar gravando a aula, dedicando-se ao trabalho, a esse laborioso trabalho que é o ensino da Palavra de Deus. Devemos orar para que a EBP em Foco, juntamente com o nosso irmão, professor, pastor Elias Barbosa, possa ter saúde, discernimento, sabedoria, e que não só fique nesses 2 anos, que continuem por 3, por 4, por 5 anos, e até quando Deus chamar o teu filho para a glória. Meus irmãos, temos que agradecer e ficar felizes, porque ele tem feito um trabalho maravilhoso. Então aqui vai a nossa homenagem, aqui vai também o nosso abraço, mais uma vez eu repito. Mas antes de finalizar, meus irmãos, esta homenagem, eu gostaria de deixar um versículo para você, pastor Elias Barbosa, professor, um nobre amigo, um nobre colega, que se encontra em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé, da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Que esse versículo, meu irmão, seja uma reflexão para você, que você possa entender, que você já entende o que é ser um trabalhador na seara do Senhor, e que o Eterno te abençoe grandemente, que o Eterno te dê muita saúde, muita paz, e que você possa continuar esse trabalho maravilhoso, em parceria conosco também, professores em Cristo EBD. É o que nós desejamos aqui a todos os nossos irmãos ali de Teófilo Otoni. Nós temos um respeito, um carinho grande por esses irmãos. Como diz o nosso amigo pastor Ismael, o povo animado. Que Deus abençoe a todos vocês, a toda a equipe do EBP em Foco, em especial a você, meu querido, meu nobre irmão, que nós temos um carinho, um carisma muito grande por você. O meu pastor, posso até dizer, o meu colega, o nobre irmão, pastor Elias Barbosa. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, estou feliz demais por ter visto aí essa dedicação do professor Jefferson para com a EBP em Foco. Nós estamos realizando 2 anos, e 2 anos não é fácil, mas eu fico feliz em saber
que essas felicitações, assim como o pessoal lá do Distrito Federal, da Assembleia de Deus, etc., me honrou, também o professor Jefferson está me honrando, eu fico maravilhado. E vão vir muitos outros homens de Deus, deixando aqui o seu abraço para toda a equipe EBP, deixando aqui o abraço e as felicitações por mais um ano de bênçãos na presença de Adonai. E Yahrim Shalom, meus queridos, é um grande prazer estar com vocês em mais uma pré-aula. Hoje estamos aqui para gravar a pré-aula de número 12, a 12ª aula. Estamos chegando já no finalzinho da nossa revista, uma revista excelente, é uma revista que trouxe grande marco ao longo desse trimestre, muitas pessoas testemunhando, muitas pessoas vendo a bênção de Deus. Nós estamos falando da revista O Deus de Toda Provisão. Hoje a 12ª aula fala sobre sabedoria divina para a tomada de decisões. Eu queria que você ficasse ligado nessa aula, tem muita coisa boa, muita coisa interessante, para que você leve para a sua sala, para que você compartilhe com a sua sala um minuto de sabedoria, alguns momentos, principalmente para nós professores, na presença do Todo-Poderoso. Querido, eu quero iniciar mandando um grande abraço, um grande beijo às pessoas que compartilham nossa lição, que dão like, que deixam scrap, que acima de tudo oram para que essa obra continue. Nós estamos daqui, você daí, fazendo com que a Escola Bíblica Dominical aconteça no Brasil e fora do Brasil. É uma honra ter você comigo durante todos esses minutos de pré-aula. Eu quero iniciar mandando um grande abraço às pessoas que têm nos ajudado, tem compartilhado, tem feito com que esse projeto cresça. Então quero mandar um abraço para Carlos Endrigo, do Distrito Federal, ao Nilson Gomes, de Nova Serrana, aqui em Minas Gerais. Quero mandar um abraço ao Marcelo Paníssula. Não poderia deixar um abraço aqui para Gilberto Souza e com ele toda a classe da Assembleia de Deus EBP Monte Castelo. Grande abraço, grande beijo no coração a vocês, meus queridos, daí da classe Monte Castelo. Que Deus possa os abençoar. Muito obrigado pela audiência. Quero mandar um abraço aqui para uma comitiva de pastores aqui da DTO. São homens de Deus que têm trabalhado, têm sempre honrado o ministério. Então não poderia terminar esse trimestre na lição número 12 sem deixar o meu grande abraço e as minhas considerações a eles. Então vai abraço aí para o pastor Denis, ao pastor Hélio, ao pastor Sebastião, ao pastor Carlos, pastor Lucas, pastor Valdemar, pastor Samuel, pastor José Luiz Voidelo, ao pastor Loés, ao pastor Urias. Quero deixar um grande abraço ao pessoal da MESB, lá em Caraíbas, no Alagoas, ao evangelista Jodieldson Limas, da Assembleia de Deus Belém, em Taubaté, São Paulo. Encerrei a minha participação aqui de abraço. Querido, eu queria que você ficasse ligado em cada tópico. Nós vamos ler tópico a tópico, explicar um pouquinho de cada tópico. Eu sei que você tem muita coisa para levar para a sala de aula, então junte o que você tem com o que nós colocamos abaixo do nosso link e compartilhe com a sua sala. Tenha momentos de sabedoria na presença de Deus, do nosso poderoso. Eu vou iniciar lendo a introdução para que você acompanhe aí na sua revista. E a nossa introdução da nossa revista, a lição número 12, diz o seguinte: na lição de hoje, estudaremos os últimos dias do reinado de Davi e a escolha de seu sucessor. Veremos que, embora houvesse uma crise familiar e política, Deus estava no controle daquele processo e não permitiria que um usurpador assumisse o reinado. Salomão ascendeu ao trono em um tempo de crise, mas Deus o abençoou, concedeu-lhe sabedoria para reinar com justiça e equidade. Seu reino foi um dos mais prósperos e abençoados de Israel. Estou acompanhando aqui pelo notebook, você está acompanhando pela sua revista. Eu queria que você compartilhasse durante a semana, antes dessa pré-aula, mande a leitura bíblica em classe, que está em 1 Reis 4, versículo 29 ao 34, para a sua sala durante a semana, mande alguns versículos, para que seu aluno se ligue e entenda em tudo o que vai acontecer. Nós precisamos focar essa lição, nós precisamos ensinar essa lição e, acima de tudo, nós precisamos entender que Deus é um Deus de toda provisão. Nessa introdução, eu queria que você falasse para a sua sala de aula que sabedoria, riqueza e poder, essas três coisas são as mais procuradas pelo ser humano e elas são as causas de tantos males que assolam a humanidade que nós temos visto nos últimos tempos. Quem nunca pediu sabedoria? Quem nunca pediu riqueza? Quem nunca pediu poder? Quem nunca almejou essas três coisas? Então entenda que essa lição aqui ela nos levará a estudar os últimos dias do rei Davi e, consecutivamente, o seu sucessor ao trono. Nós falaremos aqui do seu sucessor, do seu filho Salomão.
A Bíblia nos informa que Salomão foi um homem mais sábio que houve e também um dos mais ricos de seu tempo. É interessantíssima essa história. É uma história muito intrigante e apaixonante ao mesmo tempo. Talvez aqui nós podemos assimilar que Salomão foi o único, e é interessante que eu posso afirmar isso aqui, que ele foi o único que conseguiu reunir essas três coisas em torno de si: sabedoria, riqueza e poder. Foi o único quando você estuda a Bíblia. Teremos aqui o prazer nessa lição de estudar e aprender e sermos sábios para nos tornarmos e para termos decisões ao longo de nosso tempo aqui na Terra. É com essa lição que nós temos o prazer de ensinar e aprender ao mesmo tempo com o rei Salomão, com o finalzinho de vida do seu pai Davi. Leve isso nessa introdução, bole uma introdução bacana na sua sala de aula e, se possível, leve um violão, cante um hino de adoração falando sobre Davi. Tem um hino muito interessante que diz como o rei Davi em adoração, para que você leve à mente do seu aluno que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Nós vamos ver o porquê ele não constrói o templo e o porquê Deus não permitiu ao seu filho. O tópico de número 1 da nossa revista, ela vai abordar o tema falando sobre crise familiar no reino davídico. Nesse tópico, eu queria que você especificasse para a sua sala que a velhice de Davi o torna totalmente indeciso quanto à escolha do seu sucessor. Quando Davi fica velho, isso é normal, querido. Davi, ele se torna indeciso como qualquer outro homem, como qualquer outro rei na sua velhice. E essa indecisão de Davi, essa insegurança de Davi, gera uma grande polêmica em todo o seu reinado. É interessante você falar isso. Essa indecisão chega ao ponto de que seu filho Adonias, ele auto se declara rei em seu lugar. Querido, aqui há algo muito interessante, que talvez a culpa de Davi diante do acontecido lá em Batseba, o caso com Batseba, a morte de Urias, esse acontecimento talvez o levou a mimar Adonias e gerando aqui o que nós chamamos de crise familiar. É interessante em 1 Reis, o texto de 1 Reis, o capítulo 1, versículo de número 6, você vai notar algo particular de Davi que a Bíblia diz sobre sua família, principalmente sobre Adonias. O versículo 6 é o que diz o versículo 6. Diz assim, eu estou na versão judaica que diz assim: seu pai jamais o tinha confrontado ao longo de toda a sua vida, questionando: por que você se comporta dessa maneira? Além disso, ele era um homem muito bonito, havia nascido depois de Absalão. Então entenda, a Bíblia enfática em dizer que Davi jamais o tinha questionado, Davi jamais o tinha arguido. Isso é algo interessante, querido. A falta de admoestação aqui que Adonias não teve gera e vai gerar um grande problema. Nós vamos ver isso ao longo de toda a história de Davi. É interessante que a falta de admoestação hoje, nessa geração, tem trago sérios problemas a todos os pastores aqui na atualidade. Tem trago sérios problemas a pais e a mães, tem trago sérios problemas aos professores, e isso nós estamos vendo na mídia todos os dias. Tem trago problema ao sistema público de segurança. E é interessante que você deve falar em sala de aula que nós temos o dever, como pais, como pastores, como professores, de falar a verdade, de expressar a verdade, de admoestar. Isso aqui você tem que falar, querido. Você tem que abordar esse tema na sala de aula com uma ênfase, que é o nosso dever. É o nosso dever falar a verdade, é o nosso dever admoestar, é o nosso dever ensinar, é o nosso dever redarguir, porque nós somos chamados para fazer isso, querido. Nós temos esse dever, e Yeshua nos confiou esse dever. É o nosso dever falar a verdade. Ainda que nós teremos problemas na sala de aula, ainda que nós teremos problemas na igreja, mas é o nosso dever sermos bons pais, excelentes pastores, excelentes professores e falar a verdade, principalmente dentro da nossa lição.
O subtópico de número 2 do item 1 fala Adonias e os valentes de Davi. Nesse tópico eu queria que você falasse que a atitude tomada por Adonias, e isso é muito interessante, que ele usurpa o reino, ele tem aqui uma atitude totalmente mundana e de esperteza, por que não dizer assim? Então a atitude tomada agora por Adonias causa problemas ao seu pai Davi. Olha que interessante, os valentes de Davi não apoiam, o sacerdote Natã não apoia, e nesse intermédio, nesse interim, estava estabelecido caos no reino davídico, no reino de Davi. O sacerdote aqui, querido, ele é o leme em meio à crise, seja ela qual for. Natã faz o papel de pai, de homem de Deus em não concordar com o errado. Você precisa entender que quando Deus te chamou para ser profeta aqui nessa terra, quando Deus te chamou para ser pastor, quando Deus te instituiu para mestre, quando Deus te instituiu para ser professor, Deus colocou sobre você autoridade. E você é o leme agora quando se tem uma crise. Você é o barco para que as pessoas entendam que nós devemos ser a segurança desse povo. Ah, mas onde está Deus? Deus é o cabeça, é o rocha, que nós chamamos aqui no original. Mas você agora tem autoridade para redarguir, para instituir, para chamar a atenção, para admoestar. Você precisa fazer isso. Em nosso tempo, nós precisamos entender que nem tudo o que quer e nem tudo o que querem na nossa sala, nós professores devemos permitir. Não devemos permitir. Nem tudo o que querem na nossa igreja, nós pastores não devemos permitir, não podemos permitir. Entenda uma coisa, líder é líder, líder é líder, e como tal, ele tem a direção de Adonai. Ele é a flecha, querido. Nós precisamos entender que não é o chamado do seu cooperador, não é o chamado da sua esposa, não é o chamado do seu professor, não é o chamado da sua professora, não. O pastor, ele é autoridade. E aqui ele tem a visão espiritual que talvez você não teve no momento de uma direção. Nós precisamos estar antenados nisso aqui. A sala precisa compreender isso. Por que, pastor Elias, a sala precisa compreender isso, querido? Grande parte dos levantes que nós temos na atualidade são pessoas que se acham mais inteligentes que o pastor. São pessoas que se acham mais estudadas que o pastor. São pessoas que acham que têm uma visão maior que o pastor. E isso é um grande problema. Esse reinado aqui de Adonias foi a mesma visão que muitos estão tendo na igreja moderna. Eles querem usurpar o trono porque agora meu pastor já está velho e eu sou mais inteligente, eu estou mais jovem. Calma, querido. Se Deus te instituiu para rei, se Deus te instituiu para sacerdote, o seu tempo vai chegar. Ninguém pode deter aquele que tem um chamado. Ninguém pode abafar aquele que tem um chamado. Ninguém pode te esconder em meio a um chamado. Você precisa crer nisso. E quando você crer nisso, você passa a confiar inteiramente no Senhor. O subtópico de número 3 fala o seguinte: a atitude de uma mãe em meio à crise. É interessante você focar nesse subtópico que o papel que era para ser feito por Davi é feito por quem? Por Natã e por Batseba. Olha que interessante. Ela lembra a promessa feita pelo próprio rei. Quem lembra? Batseba, que lembra ao próprio rei a promessa que ele tinha feito. Ela, como uma serva fiel, ela não entra em contenda. Entenda uma coisa, nós não precisamos entrar em contenda para que uma promessa se cumpra. De maneira nenhuma. Então, Batseba não entra em contenda. É interessante que ela se prostra em sinal de humilhação e ela tem sua petição aceita pelo rei. Nós falamos na revista atrás sobre Ruth, sobre Noemi, e nós vimos que, principalmente aqui, nós falamos sobre Esther, e nós vimos que as mulheres não tinham papel naquela época, mas a reverência, ela ainda tem um papel fundamental no reino cristão. Não é com briga que você vai conseguir nada no reino espiritual, querido.
E nem tampouco no reino carnal. Você acha que é brigando que seu pastor vai conseguir alguma coisa? Não, querido. Seu pastor tem experiência, seu pastor tem vida no altar, seu pastor tem visão. E eu não sei porque a lição está tomando esse rumo aqui, mas Deus está falando com você que você precisa ter um tempo de consagração, você precisa ter um tempo de oração, você precisa ter um tempo de jejum, você precisa ter um tempo para que sua visão espiritual se abra e principalmente você precisa obedecer aos homens de Deus nesse tempo. Nesse tópico aqui você precisa entender que ao ver que o seu golpe não deu certo, Adonias ele se apega à ponta do altar. O chifre do altar no Antigo Testamento eram símbolos de poder. Olha que interessante, os israelitas recorriam aos chifres daquela época do altar a fim de escapar da ira humana. Era algo... Quando você passa a estudar sobre isso, você vê algo tremendo que ainda continua sendo assim. O homem corre do mundo, corre dos problemas do mundo, se apega à noiva, se apega à igreja. Ele se apega à casa de Adonai. Entenda? A fim de alcançar o favor do rei, eles corriam para o santuário e tocavam no altar. A mesma coisa é a representação do homem mundano hoje. A fim de correr do mundo, a fim de não aguentar mais a perseguição mundana, ele corre para a igreja. E ele toca onde? Ele toca na orla de Jesus, ele toca nas vestes de Jesus, ele passa a adorar aqui dentro do Santíssimo. A igreja é a casa de oração, a igreja é um lugar santo, querido. Adonias aqui achava que seu irmão iria matá-lo, por isso que ele tem essa atitude. A revista fala sobre isso. Ele se esquece que o significado de Salomão é o pacífico. E Salomão jamais iria matar. Salomão tinha uma direção de Deus. Salomão estava na direção de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Será que nos últimos dias você como pastor tem estado na direção de Deus? Será que nos últimos dias você como professor tem estado na direção de Deus para enxergar aquela pessoa que está tocando no altar? Será que você tem enxergado as pessoas que precisam e dependem da sua oração? Dependem da sua aula? Dependem da liberdade que você dá na aula para ela se esvair, para ela se esvaziar dos problemas que ela tem lá fora? Querido, a sua aula deve ser um momento de distração. A sua aula deve ser um momento de conforto e principalmente a sua aula deve ser um momento de lazer espiritual aqui na casa de Adonai. Você deve entender que a sua aula ela é totalmente voltada para que as pessoas conheçam a Deus e tenham experiências com Deus através das lições. Se sua aula não está fazendo isso, querido, eu lamento te informar que você está no caminho errado. Eu lamento te informar que você está totalmente teológico e fora do centro das atenções que é Yeshua HaMashiach. Você deve prestar muito bem atenção nisso. Nós, como professores, temos que ter coisa nova sim, mas não podemos esquecer da unção. Não podemos esquecer do lado espiritual, ok? O tópico de número 2 da nossa revista fala: Salomão busca sabedoria. O subtópico número 1 diz: um novo rei. Nesse tópico, aborde que o amor de Salomão a Adonai e os conselhos de seu pai Davi o levam a um início de um reino debaixo da unção. Olha que interessante. Eu gosto de fazer isso nas minhas aulas, eu gosto de dar didática nas aulas. Então, esse início aqui, ele está debaixo da unção de Adonai. Ele não se preocupa com bens, ele não se preocupa com fama, ele não se preocupa com poder. Mas o primeiro ato é oferecer holocausto ao seu Deus como forma de gratidão. Isso o leva a viver um grande momento em sua vida após a conquista. Tem pessoas que pegam a sala de aula esperando fama. Tem pessoas que pegam um pastorado esperando a gratidão dos homens, esperando aqui o poder. Querido, pare com isso. Nós temos que ter a vontade de que a noiva seja o alvo, de que a noiva tenha experiências e que os holofotes sejam para o noivo. Nós somos apenas instrumentos para que as pessoas conheçam Adonai. Nós estamos no anonimato. Quando os holofotes humanos se apagam, os holofotes do céu estão acesos para aqueles que conhecem e prosseguem em falar a verdade de Deus. O subtópico de número 2
fala o seguinte na nossa revista: Salomão pede sabedoria a Deus. Nesse subtópico, é interessante você falar que o chamado, às vezes, nos tira muitas coisas. E nós sabemos disso. Nós professores, nós pastores, nós presbíteros, nós evangelistas, eu me coloco nesse meio porque às vezes eu não tenho tempo para nada, querido. E é interessante que às vezes nós perdemos os nossos bens que nós queríamos ter, nós perdemos os nossos sonhos. Nós só não podemos perder aqui e nós não podemos tirar a atitude de nossa família, o tempo com a nossa família. Observe que no lugar de Salomão, nós pediríamos tantas outras coisas que estão totalmente contrárias ao plano de Deus. Querido, se hoje Deus aparecesse para você e falasse assim: me peça o que você quer, será que você teria sabedoria de pedir sabedoria? Será que você teria o consenso de pedir sabedoria? E principalmente não era para si, era para levar o povo de Deus avante. Então entenda, quando temos e somos chamados por Deus, nós enxergamos primeiro o bem-estar de sua obra. Nós enxergamos primeiro o bem-estar do seu povo. Quando você não estiver nesse nível de pensamento, deixa eu te pedir uma coisa, querido. Largue, saia da obra e vá trabalhar secular. Largue tudo que você está fazendo. Sabe por quê, querido? Porque só assim você não vai perder, e você não perderá a sua salvação, e não levará a noiva de Cristo a se apegar somente às coisas desse mundo e se esquecer do céu. Quantos pastores estão levando a noiva de Cristo a se esquecer das coisas celestiais e se apegar somente a essas coisas aqui? Há um texto célebre para isso. Mateus, o capítulo de número 6, olha que interessante, o versículo de número 21, olha o que diz esse texto. Mateus 6, 21, diz o seguinte: pois onde estiver sua riqueza, ali também estará o seu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Olha, portanto, se você tiver um olho bom, isso é, se for generoso, todo o seu corpo estará repleto de luz. Olha, querido, nós precisamos aprender com a palavra, com a Santa Palavra, dia após dia, porque nós somos chamados para ser aqui Eliezer, e Eliezer só conduziu a noiva. É o nosso papel, é o seu papel, professor. Você, todos os dias, todos os domingos, você tem um papel de adornar a noiva com palavras de sabedoria. Cuidado com os vídeos que você tem assistido nos últimos tempos. Tem vídeo aula que eu tenho assistido aí que é uma negação, é uma vergonha. Homens inventando coisa totalmente fora da Bíblia. E essas videoaulas dão umas audiências tremendas. Eu vejo audiências de 7, 8 mil, 15 mil, 20 mil, de homens que não têm compromisso com a palavra, ficam inventando coisas e as pessoas vão atrás de invenções. A palavra, ela se explica. A palavra, ela tem o contexto e ela sempre vai nos ensinar um caminho pleno à verdade, que é Yeshua HaMashiach. O subtópico de número 3 fala o seguinte: o desejo de construir um templo para Deus. Eu queria que você abrisse comigo na sua Bíblia o livro de 1 Crônicas, o capítulo de número 22, o versículo de número 7 ao versículo de número 9. Olha o que diz esse texto. Diz o seguinte, nesse tópico você vai abordar isso aí. Diz o seguinte esse texto, 7 a 9. Na minha versão, eu continuo falando para você que é uma versão judaica. Ela diz o seguinte aqui, versículo 5, versículo 7 a 9. Diz assim, olha que interessante. Olha, meu filho, disse Davi a Salomão, meu coração foi posto na construção dessa casa para o nome de Adonai, meu Deus. Todavia, a mensagem de Adonai veio a mim. Você derramou muito sangue e empreendeu muitas guerras. Você não vai construir a casa para o meu nome, porque derramou muito sangue na terra diante de mim. Contudo, você terá um filho, que será um homem de paz. Eu darei a ele descanso
eu darei a ele descanso, olha que interessante, de todos os seus inimigos que estejam ao redor dele, pois o seu nome deve ser Salomão, e durante seu reinado eu darei paz, hebraico, Shalom, e quietude a Israel. Olha que interessante, nem sempre Deus realizará os nossos sonhos, mas com certeza, querido, Ele irá deixar nosso nome estampado para que todos testemunhem os nossos feitos aqui na terra. Eu conheço homens que morreram há muito tempo atrás, mas que o nome ecoa até hoje. Os seus ensinamentos ecoam até hoje. O seu legado está presente até hoje. Os fundadores da Assembleia de Deus são um exemplo disso. Os nossos pais da igreja que continuam ecoando a sua índole, o seu nome. Então entenda, Deus sempre vai deixar o nosso nome estampado para que o testemunho e os nossos feitos sejam presentes nessa terra. O sonho de Davi em construir o templo não é atendido por Deus, mas o seu filho Salomão teria essa honra. A honra do pai está no filho. Eu posso falar isso porque eu sou pai. Eu posso falar com toda exatidão. Talvez eu não consiga algumas coisas para a igreja atual, mas se meu filho conseguir, eu ficarei completamente honrado. Então o sonho de todo pai, ele se realiza no filho. Davi trazia consigo a marca da guerra, e o fato de ter matado Urias era um grande agravante. Aqui nós podemos falar sobre isso, era um grande agravante. Agora, ao ver o sonho dele, ao ver o povo reunido para adoração, ele sabe que isso se completaria em seu filho Salomão. Quanta honra a esse homem por ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E com certeza ele tentou fazer o melhor e fez o melhor, tanto para Deus como para o povo de Deus. Querido, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E nós podemos ver que todo o tempo Davi, ele tinha um comprometimento com o templo, tinha um comprometimento com Deus, apesar de todos os erros ao longo de sua caminhada, mas ele nunca abandonou o seu Deus, ele nunca abandonou as promessas, ele nunca deixou de falar com Deus em todo o tempo, de estar presente caminhando com Deus. Como está o seu tempo com Deus? Como está os seus preparos, o seu desempenho na casa de Adonai? Essa é a grande pergunta. Continuando aqui a nossa revista, que maravilhosa, não tem nem como não sentir a presença de Deus e não termos assunto para essa lição. Essa lição é magnífica, parece simples, mas nós temos muita coisa para falar na sala de aula. Eu creio que você, como eu aqui na Assembleia, na AD de Teoflotone, eu tenho o tempo escasso para me falar todos esses assuntos, mas a gente precisa correr e precisa ouvir os alunos, precisa entender as ideias dos alunos e principalmente pautar essas ideias dentro de um único pensamento e trazer para a nossa ideia, trazer para o cola e copie que eu sempre coloco abaixo do nosso vídeo, trazer para aquele pensamento que você anota e coloca na Bíblia, aquele papelzinho que você leva, sempre traga o assunto para você, sempre traga o final do que você vai falar para dentro da revista. Não deixe dispersar, não deixe que as pessoas deem palpite fora da lição. Isso é de extrema importância, querido. Você tem que estar focado, ligado na lição. O tópico de número 3 fala sabedoria para edificar o templo. Nesse tópico você precisa entender que o que você tem de melhor em suas mãos. É uma pergunta, o que você tem de melhor em suas mãos? Você vai perguntar para o seu aluno, o que você tem de melhor nas suas mãos? Querido, note que Salomão, ele não partiu para a guerra como seu pai. Olha que interessante. Ele foi muito sábio fazendo alianças com os demais reinos, prosperando e colocando a honra e a glória no seu Deus e colocando o seu Deus nas demais localidades. De que maneira? À medida que ele fazia pactos, à medida que ele crescia, à medida que ele fazia as alianças, as pessoas viam o caráter de Salomão, viam a atitude de um homem de Deus. E isso contagia, querido. Entenda, o que você tem nas mãos nos últimos dias? Talvez você tenha a sua simpatia, a sua alegria
Talvez você tenha um modo diferente de lidar nas aulas. Não se menospreze. Não tire de você. Às vezes as pessoas falam assim, o pastor Elias tem um jeito louco de dar aula. Deus quer pessoas assim. Deus não quer 2 Silas Malafaia, Deus não quer 2 Elias, Deus não quer 2 Moro Celúlio. Deus quer você do jeito que você é. Não tente imitar ninguém. Seja você, seja autêntico. Salomão não tentou imitar o seu pai, pelo contrário, ele foi sábio, ele fez alianças. Quando Deus resolve abençoar alguém, querido, é para que seu nome seja engrandecido, é para que o nome de Adonai seja engrandecido, que seja exaltado, seja glorificado, seja qual for o status, o nome dele será honrado. Você é a honra de Adonai em seu convívio. As pessoas, quando veem você e veem a sua interação, veem o seu desenvolver na obra, eles enxergam Deus. Eles enxergam as atitudes de Deus em tudo que você faz. Fique tranquilo. As pessoas podem até zombar de você, podem até querer desequilibrar tudo aquilo que você tem feito, mas Deus está feliz com os seus propósitos, Deus está feliz com os seus projetos. Entenda, os projetos que nascem no seu coração para a obra de Deus, primeiro nasceu no coração de Deus. Não menospreze os teus projetos, ainda que o homem não dê valor, espere e ore, porque no tempo de Deus vai acontecer. Eu sou a prova disso. A EBP está no ar, durante esse tempo todo no ar por causa dos projetos de Deus, por causa dos projetos de Adonai. Esse é um tempo em que nós temos para dizer: o Senhor é magnífico, o Senhor é fiel. O tópico de número 2 fala o seguinte: a construção do templo. Leve para a sua sala que a felicidade é demonstrada através de ações. Não existe como você demonstrar felicidade quieta, não. Ela é demonstrada através de ações. Todos os príncipes das províncias, eles sonhavam o sonho de Davi. Eles viviam o sonho de Davi. Agora eles vão viver o sonho de seu filho. Eles passam a viver o sonho de Salomão. Será que os seus planos têm contagiado quem está à sua volta? Será que os seus projetos têm contagiado as pessoas que estão à sua volta? Será que as pessoas têm sonhado com você aquilo que você sonha? Para a casa de Adonai? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O maior sinal de que nossos sonhos nasceu e nasce no coração do nosso Deus é quando a igreja sonha e contribui para esse acontecimento. É interessante que a igreja não se importa com o valor. Ela almeja aqui ver Deus ser honrado e exaltado para todo sempre. Ela não se importa se é um portal de ouro, não. Ela não se importa se o ar-condicionado é 20, 30, 50, 100 mil, não se importa com isso. Ela não se importa que as missões vão custar 1 milhão, não se importa. Mas quando ela vê sinceridade no homem de Deus, quando ela enxerga em você a vontade de estar no centro de Deus para fazer a vontade de Deus, ela colabora. Ela passa a viver os seus sonhos. Ela passa a honrar os seus sonhos, porque ela enxerga que verdadeiramente você trabalha para Adonai. Agora, quando está contrário, querido, não vai dar errado. Vai ser frustrado, e vai frustrar você e vai frustrar a igreja. Eu vejo inúmeros pastores falando assim: pastor Elias, as coisas não têm acontecido na minha igreja. As coisas, eu conheço igrejas que dão carros de presente para pastores. Nos dias de hoje, eu conheço igrejas que honram pastores com casa, com chácaras, honram o pastor. Sabe por quê? Porque ela ama o pastor, porque ela enxerga que ele realmente está se desgastando na obra de Deus. Eu vou falar aqui para você entender, eu conheço professores que o aniversário não passa em branco. Eu conheço pastores que o aniversário não passa em branco. Em contrapartida, eu conheço pastores que a igreja não quer nem fazer uma festa para ele. Eu conheço professores que, quando é aniversário dele, ele não vai nem na aula porque sabe que os alunos não lembraram. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles que são amados são celebrados e são reconhecidos. Ame a sua sala.
Abrace a sua sala, abrace o seu pastorado, abrace a sua igreja. Está na hora de você reunir com os seus liderados e amá-los mais, compreendê-los mais. Está na hora de você reunir com os secretários e dar aquela palavra de incentivo. Há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não manda mensagem para os seus professores? Há quanto tempo você não fala para os seus obreiros que eles são importantes para você e que você precisa deles e que você ora por eles? Há quanto tempo você não marca um jejum coletivo, uma oração coletiva? Está na hora de você fazer isso. Está na hora de você chamar a sua sala para orar com você, para ter um tempo para a obra, para evangelizar com você, para viver os sonhos que você tem para a sua sala de aula. Sozinho não vai acontecer, ok? O subtópico de número 3 da nossa revista fala o seguinte: a Arca da Aliança. Nesse tópico é interessante você frisar que a primeira postura de Salomão após a construção foi trazer a presença de Adonai para o meio do povo. Olha que interessante. Tem uma coisa, é o nosso dever como sacerdotes na atualidade levar o povo a conhecer a Deus, levar o povo a viver momentos de glórias na presença de Adonai, a estar sempre diante dele de forma agradável. É o nosso dever. É o nosso dever, querido. É o nosso dever levar a nossa sala a ter momentos de alegrias diante de Deus, a ter momentos de alegrias diante da nossa palavra, que é a verdade. Tem pessoas que vão ministrar uma aula, é uma negação, dá vontade de você dormir, dá vontade de falar assim: o que eu vim caçar aqui? A aula sua tem que ser dinâmica, a sua aula tem que ser para cima, a sua aula tem que... As pessoas têm que sair com desejo de voltar a te ver novamente. As pessoas têm que sair com vontade de falar assim: nossa, domingo que vem eu quero estar nessa escola de novo. Ah, querido, é fácil? Não, não é fácil. Mas quando você ora, quando você dedica um tempo vendo vídeo aula, eu quero até te dizer uma coisa aqui: se você não tem tempo de assistir 1 hora de vídeo, você está fora do plano de Deus, querido. Principalmente está desviado aqui do quesito professor. É triste, mas é verdade. Então entenda: a santidade é o único meio de termos aqui relacionamento com o nosso Deus. É o único meio. É o único meio. Quer que a sua casa seja cheia da presença do Todo-Poderoso? Você quer que sua casa seja... Você quer que sua sala seja cheia do Todo-Poderoso? Você quer que a sua igreja seja cheia da presença de Deus? Convoque o povo a orar. Convoque o povo a jejuar, a agradar a Deus e a honrá-lo dia após dia. Convoque o povo vai seguir, querido. Ah, pastor Elias, não acontece porque você não está orando, porque você não está buscando. O resultado de quando você busca, de quando você ora, quando você jejua com sua sala, envolve a sua igreja, sempre será o trono de Adonai entre nós. Aqui na nossa igreja, de 3 em 3 meses, nós paramos a igreja 1 semana, de segunda a sábado. Não tem culto, não tem ensaio, não tem nada. É joelho dobrado. Quero aqui externar minha gratidão ao pastor Marciano e ao pastor Valdivino, que são homens de Deus, e nós passamos a semana toda, e cada obreiro dirige. Um entra, faz a entrada da oração, e o outro faz o final com a pequena palavra. Cantam um hino, todo mundo dobra o joelho. De 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, faça isso, querido. Faça isso, coloque a sua igreja para orar, para buscar. Chega de ensaio, chega de cultos monótonos. Um tempo de oração para com a igreja, com projetos, com alvo. Isso precisa ser falado. Quando você faz isso, o resultado será a presença de Adonai entre nós, o seu Espírito Santo falando em nossos corações. E ele fala quando nós fazemos isso. Entenda uma coisa: nós podemos ter diversas crises, mas a presença de Deus, ela nos faz sábios para vencê-las. Quando nós temos a presença de Deus, nós somos sábios para vencer por essas crises, para superar e entender que nós podemos não ter nossos sonhos realizados aqui na terra, mas teremos
sempre a sua presença aqui e também lá na glória. Querido, quer ter visão espiritual? Busque. Quer ter uma igreja cheia? Fale a verdade. Não invente moda. Não invente ações humanas, que toda ação humana gera uma conversão humana e você tem o resto da vida continuar fazendo coisas humanas. Mas quando verdadeiramente você está no plano de Deus, a sua igreja ela vive e ela passa a amar a Deus acima de todas as coisas. Não precisa aqui, você não precisa fazer nada fora da Bíblia. Quando você tem palavra, as pessoas buscam, as pessoas vão atrás. Lembra de João? As pessoas andavam 40 quilômetros para ouvir João pregar. Será que as pessoas têm coragem de andar 3 quilômetros para ouvir sua palavra? Para ouvir o seu estudo? Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar nisso. É chegar esse tempo e você precisa rever os seus conceitos. Deixo aqui, me despeço de você nessa 12ª aula, desejando a você uma excelente lição. E até a próxima aula de número 13. E a Shalom, paz seja convosco.